Aqueles que estão neste caminho são resolutos em seu propósito e sua meta é uma. Ó amado Filho dos Kuros, a inteligência daqueles que são irresolutos é multidiversificada. Yabhasayatmika buddhi ekeha kurunandana bahushakahi anantascha udayo vyavasainam. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 41. Chama-se inteligência Vyasayatmika a forte fé em consciência de Deus, Krishna, de que a pessoa deve se elevar à mais alta perfeição da vida. A coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2262 afirma que fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando a pessoa se ocupa nos deveres da consciência de Deus, Krishna, ela não necessita agir em relação ao mundo material com obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade. As atividades fruitivas são as ocupações das reações de uma pessoa a seus feitos bons e maus. Quando a pessoa está desperta na consciência de Deus, Krishna, não é mais preciso se esforçar por bons resultados nas atividades. Quando uma pessoa está situada em consciência de Deus, Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois elas já não estão sujeitas à dualidade como o bem e o mal. A mais elevada perfeição da consciência de Deus, Krishna, é a renúncia da concepção de vida material. Este estado é atingido automaticamente através da consciência de Krishna progressiva. O propósito resoluto de uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, baseia-se no conhecimento Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha, através do qual a pessoa toma conhecimento perfeitamente de que Vasudeva ou Krishna é a raiz de todas as causas manifestadas. Como a água na raiz de uma árvore é automaticamente distribuída para as folhas e os galhos, em consciência de Deus, Krishna, a pessoa pode prestar um mais elevado serviço para todo o mundo, a saber, para si mesma, a família, a sociedade, o país, a humanidade, etc. Se as ações de uma pessoa satisfazem a Krishna, então satisfarão a todos. É como jogar água na raiz da árvore, né, Bimala? Krishna é a árvore da criação. Entretanto, o serviço em consciência de Deus, Krishna, é melhor praticado sob a guia competente de um mestre espiritual que seja um representante autêntico de Krishna, que conheça a natureza do discípulo e que possa guiá-lo a agir em consciência de Krishna. Como tal, para ser bem versada em consciência de Krishna, a pessoa tem que agir firmemente e obedecer ao representante de Krishna e deve aceitar as instruções do mestre espiritual autêntico como sua missão na vida. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur nos instrui em suas famosas preces para o mestre espiritual da seguinte maneira. Os devotos cantam todo dia essa música, esse mantra. Yasya prasada bhagavad prasada Yasya prasada nagati kutopi Dayans tuvans tasya. Não sei mais, Bimala. Yashastri sandhya
Pandeguru Shri Charanaravinda. Então, nós traduzimos esse mantra, né? Quem quiser a gente manda pelo WhatsApp. Acho que no Facebook também dá, né, Bímola? No Telegram, por e-mail. Tem o devoto cantando o original em sânscrito e a gente traduz em português. Uma letra muito incrível, né? Eterna, conhecimento absoluto. Em português, satisfazendo ao mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus se satisfaz, e não satisfazendo ao mestre espiritual, não há nenhuma possibilidade de ser promovido ao plano da consciência de Deus, Krishna. Devo, portanto, meditar e suplicar por sua misericórdia ao menos 3 vezes por dia e oferecer minhas respeitosas reverências a Ele, meu mestre espiritual. Todo o processo, entretanto, depende do conhecimento perfeito da alma, além da concepção do corpo, não teórica, mas praticamente. Quando não há mais oportunidade de que a gratificação do sentido se manifeste em atividades fruitivas, uma pessoa que não esteja com a mente firmemente fixa é desviada por diversos tipos de atos fruitivos. Já parar? Tá bom, vamos parar então. Então vamos ler um pouquinho a mais dos ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, Asir Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma, estou indo lá. Ai, nunca está aberto o livro. Aí eu não lembrei. É verdade, eu não te lembrei, Bímola, por isso que você não abriu o livro. Não é fácil não, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Tá, vamos lá então. Paramos onde, hein? Onde Kuntidevi orou ao Senhor Krishna muito, mais 2. Mais 1, 2. Tá aqui, ó. Espera aí, deixa eu tomar água. Já parou no lugar certo. Agora só falta tomar água. Engraxar a garganta. Esse é um dos problemas da mente, cheia de alvos, cheia de metas, cheia de sonhos, cheia de esperanças. Pensa em milhões de coisas, zilhões de coisas e a mente fica a milhão. Tá, já parei de falar. Kuntidevi orou ao Senhor Krishna muito submissamente, e esse é um sintoma de um devoto de Deus. O Senhor Krishna veio até Kuntidevi para lhe oferecer respeitos, tomando a poeira de seus pés. Porque Krishna considerava Kunti como sua tia, ele costumava tocar em seus pés. Contudo, embora Kuntidevi, uma grande devota, estivesse numa posição elevada, praticamente no nível de Yashoda Mai, a mãe de Krishna, ela era tão submissa que orava: Krishna, você é para ser compreendido pelos devotos de Deus de primeira classe, os transcendentalistas mais avançados, os Paramahansas. Contudo, eu sou uma mulher, como então posso vê-lo? De acordo com o sistema védico, existem 4 divisões sociais: Chaturvarnya Maya Shrishtam. Os membros mais elevados da ordem social são os sacerdotes brahmanas, a classe inteligente, e em seguida vêm os governantes, os militares e administradores.
depois os comerciantes, os fazendeiros e comerciantes, e finalmente os artistas e trabalhadores, a classe mais baixa da cultura védica. O lugar de cada um nesse sistema é determinado por suas qualidades e trabalho. O Bhagavad Gita menciona Istriyo Vaishyas Tata Shudra, e o Śrīmad Bhagavatam fala sobre Istri Shudra Dvija Bandhuna. Em português, de acordo com essas referências, considera-se que mulheres, artistas e trabalhadores e os Dvija Bandhus pertencem à mesma categoria. A palavra Dvija Bandhu se refere a quem nasceu numa família elevada de sacerdotes brahmanas ou governantes, mas que não possui as qualificações de tal família. A posição social de alguém, de acordo com o sistema védico, é determinada através de suas qualificações. Isso é muito prático. Suponha que um homem nasceu filho de um juiz do Supremo Tribunal. Isso não significa que ele também seja um juiz. Contudo, por ter nascido numa família de sacerdotes brahmanas, mesmo que não tenha qualificações e seja o mais baixo dos homens, o indivíduo é considerado um sacerdote brahmana, e apesar de suas qualificações serem inferiores às de um artista ou trabalhador, será aceito pelos outros como um sacerdote brahmana. Isso causou a queda da civilização védica. Os sacerdotes brahmanas na Índia são às vezes contrários ao meu movimento Hare Krishna, porque eu treino e aceito sacerdotes brahmanas da Europa e da América. Mas nós não nos importamos com seus argumentos, tampouco algum outro homem razoável se importaria. Shri Krishna Chaitanya disse: a pregação do movimento da consciência de Deus, Krishna, irá para todos os países, cidades e vilas do mundo. Como pode ser então que europeus e americanos não tenham o direito de se tornarem sacerdotes brahmanas? Na verdade, aquele que aceita a consciência de Deus, Krishna, já ultrapassou o brahmanismo. Se tornou um devoto de Deus, né? E um devoto de Deus, de verdade, um devoto de Deus de verdade, é superior ao sacerdote brahmana. Sacerdote brahmana de verdade, imagine os farsantes. Como está declarado no Bhagavad Gita 14:26, Manchajovi abhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam Brahma Bhuyaya Kalpate. Em português, aquele que adota a consciência de Deus, Krishna, a Bhakti Yoga, transcende os modos da natureza material e alcança de imediato a plataforma transcendental de Brahman. Para nem falar em se tornar um sacerdote brahmana, a pessoa que se ocupa completamente em Bhakti Yoga alcança a plataforma transcendental mais elevada. A ideia falsa e estereotipada de que somente uma pessoa nascida numa família de sacerdotes brahmanas tem o direito de ser um sacerdote brahmana é que matou a civilização védica. Mas agora nós estamos revivendo a compreensão correta, a compreensão de que todos têm o direito de alcançar a perfeição. No Bhagavad Gita 9:32, o Senhor Krishna diz que Manhi Partavya Pashritya Jepisiu Papajonaya Istriyo Vaishyas Tata Shudras Tepijanti Parangati. Em português, ó filho de Prita, aqueles que se abrigaram em mim, mesmo sendo de nascimento inferior, mulheres, comerciantes,
ou artistas e trabalhadores podem aproximar-se do destino supremo. Assim, embora mulheres, artistas e trabalhadores e comerciantes, isso na cultura védica, sejam em geral considerados como pertencentes a uma classe inferior, quando um deles se torna um devoto, ele ou ela fica além dessas designações. Mulheres, artistas, trabalhadores e comerciantes são habitualmente vistos. Vou ler de novo. Mulheres, artistas, trabalhadores e comerciantes são habitualmente vistos como menos inteligentes, mas quem adota a consciência de Deus, Krishna, é a pessoa mais inteligente, como se afirma na coleção Chaitanya Charitamrita, onde o Senhor Krishna Chaitanya diz: dentre todas as entidades vivas que estão divagando pelo universo, uma que seja muito afortunada recebe, pela misericórdia do Mestre Espiritual e de Deus, Krishna, a semente do serviço prático e amoroso a Deus. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.151. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, não é formado por homens desafortunados e infelizes. Não, ele é composto pelos homens mais afortunados. Uma pessoa que tem aceitado a consciência de Deus, Krishna, deve ser considerada como a mais afortunada, porque descobriu uma maneira de agir através da qual sua vida será aperfeiçoada. Aquele que é consciente de Deus, Krishna, e realiza os seus deveres perfeitamente, é o mais afortunado e o mais perfeito. E isso está declarado aqui, humildemente, por Kunti Devi. Embora tivesse um corpo feminino, Kunti era devota. Portanto, ela não era como uma mulher comum desprovida de inteligência. Ao contrário, era a mais inteligente porque reconhecia Krishna como o Senhor Supremo. Ele veio aqui para me demonstrar respeito, aparecendo materialmente como meu sobrinho, mas ele é a suprema personalidade de Deus. Por isso, num verso anterior, ela disse que você não é visto pelos homens comuns, embora esteja em toda parte, dentro e fora. Em outro verso ela também disse: sujeitos ignorantes não podem vê-lo. Isso demonstra que Kunti o viu. A menos que fosse capaz de ver Krishna como ele é, como poderia ela dizer tudo isso, né, Bimala? Ela também disse: você é transcendental a esta criação material. Como os mestres dizem, é preciso ter olhos de ver, né? E quem dá esses olhos de ver é o próprio Deus, Krishna. E como conseguir esses olhos de ver? Satisfazendo ele. Quando ele fica satisfeito com o serviço prático e amoroso prestado pelo devoto, ele dá a visão transcendental para a pessoa que satisfez ele. De quem vê Deus, né, Bímola? Não quer ver mais nada. Não anseia por ver mais nada, já viu tudo. Aqui também neste verso, Aqui também neste verso, Kunti continua a se expressar com humildade. Essa humildade é muito boa no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Portanto, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu nos ensina que Trinarapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna, em português, deve-se ser mais tolerante que uma árvore e mais humilde que a grama,
para então avançar na vida transcendental. Isso é necessário porque quem vive no mundo material enfrenta muitas perturbações, exatamente como alguém que está viajando de barco no oceano. Ninguém pode esperar uma situação muito pacífica no oceano. Mesmo grandes navios também são inseguros, pois a qualquer momento podem surgir ondas bravias. De modo ou de forma similar, peraí, deixa eu tomar água. Eu falo muito, tem que tomar muita água, Bímola. De forma similar, neste mundo material devemos sempre esperar pelo perigo. Ninguém pode viver uma vida muito tranquila neste lugar. Prabhupada sempre disse, que este mundo não é um lugar para cavaleiros, nem damas. Se não é lugar para cavaleiros, muito menos para as damas. A escritura autorizada, a literatura védica diz que a cada passo existe perigo. Bhagavatam 10, 14, 58. Mas quem se torna um devoto de Deus pode escapar. Bhagavad Gita 7, 14. Está vendo? Assim que se adota a consciência de Deus, Krishna, surgem muitos distúrbios causados por Maya, a energia material ilusória. Maya calça o botinão com o bico de aço e vive chutando a nossa cara. Nós, pessoas comuns. E enche a gente de ilusão, de esperança, de sonhos que nunca vão se realizar. É como aquele burrinho correndo atrás da cenoura que está amarrada numa vara de pescar no seu pescoço. Quanto mais ele avança para frente, mais longe a cenoura vai. Já parei de falar. Nossa, não pode falar nada, hein? Tá, agora eu parei. Ctrl D, tá? Assim que se adota a consciência, tem que pôr acento? Consciência, tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, a opção pocket. Já encomenda os 3. O de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar. E o econômico você dá de presente, ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Ixi, não lembro, hein? Eu acho que é o 9º link. Acho que é o 9º link, o ensinamento da Rainha Kunti. Peraí, deixa eu ver aqui. 5, 6, 7, 8... 9º link, é o 9º link, Bímola. Você não decorou e quer que eu decoro? Minha cabecinha de pano, filha. E a tua é de vento. Já deu certinho.
Só piora. Agora vem as misérias da velhice. A velhice está me atacando, Bimala. A velhice está me atacando. Na verdade está atacando todo mundo, né? Cada dia que passa é um dia mais velho, mais velha. Tudo que é material passa por 6 fases. Resumindo, começo, meio e fim. Ainda bem que nós somos almas eternas. Não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis e problemáticos, sujeitos a tantas misérias. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, não pode falar nada, hein? O que a gente... A agenda, tá? Agenda, aqui se fala os problemas, as causas dos problemas e a solução para todos os problemas. Onde estava, tá. Nunca está atualizada essa agenda, hein? F5. Tá aqui, ó, o convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora na krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Descrição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Peraí. Quase engasguei, aí piora. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui, estou centralizando a letra. Página 183, menos 2, está aqui. A palavra adouta, da, vassa, indica que o estudante celibatário renunciado não se preocupa em ter um sorriso cintilante para atrair o sexo oposto, nem dá muita atenção às suas roupas exteriores. A vida de celibatário destina-se à austeridade e à obediência ao mestre espiritual, para que mais tarde, quando ele se tornar negociante, político ou um sacerdote brahmana intelectual, seja capaz de valer-se de recursos tais como caráter, disciplina, autocontrole, austeridade e humildade. A vida de estudante celibatário, como se descreve aqui, é muito diferente do hedonismo insensato conhecido como educação moderna, que começa por volta de 5 anos de idade e vai até 20 ou 25 anos. Nós pegamos o bonde andando, né? Qualquer coisa é lucro. É claro que na era moderna os estudantes celibatários conscientes de Krishna não podem adotar artificialmente o vestuário antigo e os deveres ritualísticos descritos aqui, mas os valores essenciais de autocontrole, pureza e obediência a um mestre espiritual autêntico são tão necessários hoje como eram nos tempos védicos. O estudante celibatário deve sempre ficar em silêncio ao se banhar, comer, assistir a execuções de sacrifício, cantar Hare Krishna no rosário ou defecar e urinar. Não deve cortar as unhas nem o cabelo, incluindo os pelos das axilas e do pubis. Narada Muni dá uma descrição técnica semelhante acerca da vida do estudante celibatário védico no 7º canto, 12º capítulo do Śrīmad Bhagavatam. Quem observa o voto de estudante celibatário jamais deve perder sêmen. Se o sêmen por acaso ejacular sozinho, o estudante celibatário deve tomar banho imediatamente, controlar a respiração através de pranayama e cantar o mantra Gayatri. Purificado e fixo em consciência de Deus, Krishna, o estudante celibatário deve adorar o Deus do fogo, o sol, o mestre, as vacas, os sacerdotes brahmanas, o mestre espiritual, as pessoas mais velhas que são dignas de respeito e os semideuses. Ele deve executar esta adoração ao nascer e ao pôr do sol, sem falar, senão que cantando em silêncio ou murmurando os mantras apropriados.
Deve-se saber que o mestre espiritual sou eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo, julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Este verso aparece na coleção Chaitanya Charitamrita Adilila 146. Vou repetir. Espera aí, deixa eu tomar água. Celibato feito de qualquer jeito não dá certo, como o mundo inteiro pode ver, né? Os escândalos por aí. Este verso aparece na coleção Chaitanya Charitamrita Adilila 146. Sua divina graça Om Vishnu Pada Paramahansa Parivrajakacharya Stottarasata Shri Srimati Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada fez o seguinte comentário sobre este verso. Este é um verso da coleção Śrīmad Bhagavatam 11, 17 e 27, que o Senhor Krishna falou ao Uddhava em resposta à sua pergunta relativa às 4 ordens sociais e as 4 ordens transcendentais da sociedade. Ele especificamente ensinava como um estudante celibatário deve se comportar sob os cuidados do mestre espiritual. O mestre espiritual não é um desfrutador das facilidades oferecidas por seus discípulos. Ele é como um pai. Sem o serviço atento de seus pais, uma criança não pode atingir a maturidade. Analogamente, sem os cuidados do mestre espiritual, não podemos nos elevar ao plano de serviço transcendental. O mestre espiritual é também chamado de Acharya, ou um professor transcendental da ciência transcendental. O Manu Samhita 2.140 explica que os deveres do mestre, descrevendo que o mestre espiritual fidedigno aceita encarregar-se de discípulos, ensina-lhes o conhecimento védico com todos os seus pormenores e dá-lhes o segundo nascimento. A cerimônia executada para iniciar um discípulo no estudo da ciência transcendental chama-se Upaniti, ou a função que nos aproxima mais do mestre espiritual. Aquele que não se pode aproximar de um mestre espiritual não pode ter um cordão sagrado, de modo que é indicado para ser um artista ou trabalhador, uma classe baixa. O cordão sagrado no corpo de um sacerdote brahmana, governante ou comerciante é um símbolo de iniciação pelo mestre espiritual. Não vale nada se usado meramente para ostentar a alta estirpe. O dever do mestre espiritual é iniciar o discípulo com a cerimônia do cordão sagrado e após este sanskara, ou processo purificatório, o mestre espiritual começa realmente a ensinar sobre os Vedas ao discípulo. Uma pessoa nascida como classe baixa, artista ou trabalhador, não é proibida de se submeter a tal iniciação transcendental, basta que seja aprovada pelo mestre espiritual, o qual é devidamente autorizado para outorgar ao discípulo o direito de ser um sacerdote brahmana, caso o considere perfeitamente qualificado. No Vayu Purana define-se mestre espiritual como aquele que conhece o significado de toda a literatura védica, explica o objetivo dos Vedas, age segundo suas regras e regulações e ensina os seus discípulos a agirem da mesma maneira. O mestre espiritual não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Se o cara fala uma coisa e faz outra, ele é um hipócrita, não é um mestre espiritual.
É porque o mestre espiritual prega pelo exemplo, ele fala e faz. É somente devido à sua imensa compaixão que a personalidade de Deus, Krishna, se revela como o mestre espiritual. Portanto, na conduta de um mestre espiritual não há outras atividades senão as de transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Ele é a suprema personalidade servidora de Deus. Vale a pena refugiar-se em um devoto fixo assim, que é chamado de Ashraya Vigraha. Em português, a manifestação ou forma do Senhor Krishna em quem devemos nos abrigar. Alguém que se faz passar por um mestre espiritual, mas carece de atitude de serviço ao Senhor Krishna, é considerado um ofensor, e esta atitude ofensiva o desqualifica para ser um mestre. O mestre espiritual fidedigno sempre se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus imaculado. Por intermédio deste teste, ele é reconhecido como uma manifestação direta do Senhor Krishna e um representante genuíno de Sri Nityananda Prabhu. Movidas por índole invejosa e insatisfeitas devido à sua atitude de gozo dos sentidos, pessoas mundanas criticam um mestre espiritual verdadeiro. De fato, contudo, o mestre espiritual fidedigno não é diferente da suprema personalidade de Deus, Krishna, e por isso invejar semelhante mestre espiritual é o mesmo que invejar a própria personalidade de Deus, Krishna. Isto produzirá um efeito destruidor para a compreensão transcendental. Como se mencionou anteriormente, o discípulo deve sempre respeitar o mestre espiritual como uma manifestação de Deus, Shri Krishna. Já parei. Tem que parar na hora, tem que brecar seco. Tá bom? Vamos parar aqui. Página, calma, deixa eu ver. Página 188. Como se mencionou anteriormente. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, peraí. Agora vai. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Estamos lendo a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos onde, hein? Onde eu estou centralizando a letra. Calma, me apressa não. Viu aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição? Depende do tempo, o lugar e a circunstância, ele funciona, Bima. Não é fácil não, viu? Calma, não me apressa não, já te falei. Paramos onde, hein? Página 112. Tá aqui, ó. Esta personalidade de Deus, Shri Krishna, tem duas mãos e segura uma flauta, ao passo que a outra, Narayana, tem 4 mãos, com búzio, disco, massa e lótus. Narayana é idêntico a Shri Krishna. De fato, eles são a mesma pessoa manifesta de formas distintas, assim como um juiz do Supremo Tribunal, que se situa de maneiras distintas em seu escritório e em sua casa. Como Narayana, o Senhor Krishna manifesta-se com 4 mãos, mas como Krishna manifesta-se com 2. Ó Senhor dos Senhores, sois a testemunha de toda a criação. Na verdade, sois a vida mais querida de todos. Não sois, portanto, o meu Pai, Narayana. Narayana refere-se àquele cuja morada encontra-se na água nascida de Nara, que é Garbhodakashayi Vishnu, e esse Narayana é vossa porção plenária. Todas as vossas porções plenárias são transcendentais, elas são absolutas e não são criações de Maya, a ilusão. Esta afirmação, tirada da coleção Śrīmad Bhagavatam 10.14.14, foi falada pelo Senhor Brahma em suas orações ao Senhor Krishna, depois que o Senhor Krishna o derrotou, demonstrando-lhe os seus poderes místicos. Brahma tentara pôr à prova o Senhor Krishna para ver se ele era realmente a suprema personalidade de Deus, a brincar como um vaqueirinho. Brahma roubou todos os outros meninos e suas vacas dos campos de pastagem, mas ao regressar ao mesmo lugar, viu que todos os meninos e vacas ainda estavam ali, pois o Senhor Krishna criara-os todos novamente. Vendo este poder místico do Senhor Krishna, Brahma admitiu-se derrotado e ofereceu orações ao Senhor Krishna, o chamando de proprietário e testemunha de tudo na criação e de a super-alma que está dentro de cada entidade viva e é querida por todos. Esse Senhor Krishna é Narayana, o pai de Brahma, porque Garbhodakashayi Vishnu, a expansão plenária do Senhor Krishna, criou Brahma de seu próprio corpo após se deitar no oceano Garbha. Mahavishnu no oceano causal e Kshirodakashayi Vishnu, a super-alma no coração de todos, também são expansões transcendentais da verdade suprema. Depois que Brahma ofendeu Krishna roubando seus amiguinhos de vacas, ele pediu perdão ao Senhor Krishna por seu ato ofensivo e orou pela misericórdia do Senhor. Nasci do lótus que cresceu de vosso umbigo, de modo que sois tanto meu pai quanto minha mãe, e eu sou vosso filho. Os pais nunca levam a sério as ofensas de seus filhos. Portanto, suplico vosso perdão e peço vossa bênção. Shri Krishna disse: Ó Brahma, teu pai é Narayana, eu sou apenas um vaqueirinho, como podes ser meu filho? Brahma replicou: acaso não sois Narayana? Claro que sois Narayana, por favor, ouve, enquanto apresento-vos as provas.
Em última análise, todos os seres vivos dentro dos mundos materiais e transcendentais nascem de vós, pois sois a super-alma de todos eles. A interação dos três modos da natureza material gera a manifestação cósmica. Apesar de ser pleno de variedade transcendental, o mundo transcendental não possui semelhantes modos materiais. Nesse mundo transcendental, há também inúmeras entidades vivas que são almas eternamente liberadas, ocupadas em transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. As almas condicionadas que permanecem dentro da criação cósmica material sujeitam-se às três espécies de misérias e às dores da natureza material. Elas existem em diferentes espécies de vida, porque são eternamente adversas à transcendental devoção amorosa ao Senhor Supremo Krishna. Sankarsana é a fonte original de todas as entidades vivas, porque todas elas são expansões de sua potência marginal. Algumas delas são condicionadas pela natureza material, ao passo que outras estão sob a proteção da natureza transcendental. A natureza material é uma manifestação condicional da natureza transcendental, assim como a fumaça é uma fase condicional do fogo. A fumaça depende do fogo, porém, num incêndio abrasante não há lugar para a fumaça. A fumaça perturba, mas o fogo é útil. O espírito prestativo dos residentes do mundo transcendental é demonstrado em 5 variedades de relações com o Senhor Supremo Krishna, que é o desfrutador central. No mundo material, todos são desfrutadores egocêntricos de felicidade e sofrimento mundanos. Alguém se considera o senhor de tudo e tenta gozar da energia ilusória, mas não tem sucesso porque não é independente. É apenas uma partícula diminuta da energia do Senhor Sankarsana. Todos os seres vivos existem sob o controle do Senhor Supremo, que por isso é chamado de Narayana. A Terra é a causa original e o repositório de todos os potes feitos de barro. Analogamente, sois a causa e o abrigo fundamentais de todos os seres vivos. Espera aí, vou ler de novo. A Terra é a causa original e o repositório de todos os potes feitos de barro. Analogamente, sois a causa e o abrigo fundamentais de todos os seres vivos. Assim como a vasta terra é a fonte dos ingredientes para todos os potes de barro, da mesma forma, a alma suprema é a fonte da substância total de todas as entidades vivas individuais. A causa de todas as causas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a causa das entidades vivas. Confirma-se isto no Bhagavad Gita 7.10, onde o Senhor Krishna diz que Bijamam Sarva Bhutanam, em português, eu sou a semente de todas as entidades vivas. E os Upanishads afirmam que Nityo Nityanam Chetanas Chetananam, em português, o Senhor Krishna é o supremo líder dentre todos os seres vivos eternos. O Senhor Krishna é o reservatório de toda a manifestação cósmica, animada e inanimada. Os defensores da filosofia Vishishta Dvaitavada explicam o Vedanta Sutra dizendo que, embora a entidade viva tenha 2 espécies de corpos, sutil, consistindo em mente, inteligência e falso ego, o corpo de espírito e fantasma, e grosseiro, constituindo-nos 5 elementos básicos. E embora
ela viva deste modo em 3 dimensões corpóreas, grosseira, sutil e transcendental. Ela mesmo assim é uma alma transcendental. Semelhantemente, a suprema personalidade de Deus, Krishna, de quem emanam os mundos materiais e transcendentais, é o Espírito Supremo. Assim como uma alma transcendental individual é quase idêntica a seus corpos grosseiro e sutil, da mesma forma, o Senhor Supremo Krishna é quase idêntico aos mundos materiais e transcendentais. O mundo material repleto de almas condicionadas, que somos nós, tentando assenhorear-se da matéria, é uma manifestação da energia externa do Senhor Supremo Krishna. E o mundo transcendental repleto de servidores perfeitos do Senhor Krishna é uma manifestação de sua energia interna. Uma vez que todas as entidades vivas são centelhas diminutas da suprema personalidade de Deus, Krishna, ele é a alma suprema, tanto no mundo material quanto no mundo transcendental. Os devotos de Deus, seguidores do Senhor Krishna Chaitanya, enfatizam a doutrina de Achintya Bheda Bheda Tattva, a qual afirma que o Senhor Supremo Krishna, sendo a causa e o efeito de tudo, é indubitavelmente ou inconcebivelmente, não é que eu fiquei chocado aqui, Bimala, que Deus é ao mesmo tempo a causa e o efeito de tudo. Ele é igual ao mesmo tempo, Deus é igual a tudo e diferente de tudo. Vou ler de novo aqui, peraí, deixa eu voltar lá. Os devotos de Deus, seguidores do Senhor Krishna Chaitanya, enfatizam a doutrina de Achintya Bheda Bheda Tattva, a qual afirma que o Senhor Supremo Krishna, sendo a causa e o efeito de tudo, é inconcebivelmente igual às suas manifestações de energia e diferentes delas simultaneamente. É muito louco, Deus é muito louco, Bimala. Ele é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Quem não entender essa filosofia não vai entender nada, muito menos Deus, seus mundos, suas leis, suas expansões, suas criações. Deus é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. A palavra Nara refere-se ao conjunto de todos os seres vivos e a palavra Ayana ao refúgio de todos eles. Portanto, sois o Narayana original. Vamos parar aqui. Vamos ler de novo esse verso no próximo programa, que vai detalhar sobre esse nome de Deus, Narayana. Página 117, linha 3. 117 mais 3, menos 3 mais 3, agora é mais e menos. Foi descartada a linha. Não escreve mais L. Nem L mais, nem L menos. Não precisa do L, só mais ou menos. Ou então 117, verso 38. Já parei de falar. Página 117, mais 3. Tá bom? Então tá bom. Ou verso 38, escolhe aí. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site
E na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.